Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante. Hoje, segunda-feira, 7 de abril de 2025. Estou na área para comentar uma nova polêmica que envolve o Paris Saint-Germain, John Textor e agora o Botafogo. Rapaziada, a briga entre o John e o PSG continua e está ficando cada vez mais pesada. Você não vai acreditar no que aconteceu. Ontem a gente já comentou um pouco na live, mas hoje a gente teve, né, uma publicação do Textor falando em censura. Olha só, rapaz, censura no futebol francês. Deixa eu colocar o banner aqui. É muito importante para lembrar a rapaziada de ajudar o setor visitante. Chega junto com o like, ativa as notificações e inscreva-se nessa birosca que vocês tanto amam. Conferiu aí? Já deixou o like? Já se inscreveu? Então, bora para o vídeo. Esqueci, tem um clube de membros, a partir de R$5. Você curte mesmo o setor visitante? Dá essa moral, tem um botão aqui embaixo da tela, seja membro, você clica e escolhe aquele plano que cabe no seu bolso. Bom, para a gente falar dessa treta entre John Textor e o presidente do Paris Saint-Germain, o dono do Paris Saint-Germain, a gente tem que voltar, né, alguns capítulos. Né, essa treta ela já vem de um tempo, e o Textor já falou que não vai negociar jogadores com o Paris Saint-Germain, né? Teve problema na reunião de negociação dos direitos de transmissão. Depois o Textor, né, fez uma publicação sacaneando o Al-Khelaifi, né, quando o Textor ganhou a Libertadores com o Botafogo. E acho que essa foi a primeira vez que o público, né, realmente viu que tinha uma parada meio pesada no ar. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Quando o Botafogo ganha a Libertadores da América, o Textor, né, vocês podem ver aí que é um print da página do Instagram do Textor, ele segurando a taça Libertadores, dando um beijo e com um print de uma conversa. Né? Tem uma conversa ali que, na verdade, é uma fala do Al-Khelaifi para o John Textor. Né? Ele falou o seguinte: você não entende nada de futebol e é uma perda de tempo falar contigo. Você vai ser um derrotado em qualquer lugar para onde vá. Comentário, achei bem pesado por parte do Al-Khelaifi, né? E o Textor fez questão de rir e tornar esse comentário público. Né? E ali a gente já viu que estava rolando algo bem esquisito entre os dois. Né? Depois disso, vazaram as imagens de uma reunião entre os presidentes da Ligue 1, né, que rolou no ano passado, na qual o presidente do PSG, mais uma vez, entrou numa de querer esculachar o John Textor. O Al-Khelaifi, ele falou o seguinte: cala a boca, você não entende nada, você é um cowboy que veio não sei de onde e vem falar conosco. O Al-Khelaifi, ele tinha ficado irritado com o Textor depois de ser acusado de conflito de interesses, já que, além de ser o dono do PSG, ele também controla a beIN Sports, que é uma das detentoras dos direitos de transmissão do Campeonato Francês e que também vai transmitir o Mundial. Quando isso aí se tornou público, né, essa reunião foi no ano passado, mas se tornou público nesse ano, se não me engano, em fevereiro, o Textor apareceu no jogo seguinte do Lyon, assim, ó, vestido de cowboy, com chapéu de cowboy, né, para ironizar as falas do Al-Khelaifi. E essas falas do Al-Khelaifi, elas caíram muito mal assim na sociedade francesa. Né? Segundo o jornal L'Equipe, essa forma autoritária do Al-Khelaifi foi muito criticada. E a gente sabe que é um sujeito muito poderoso, com muito dinheiro, né, que tem um país por trás, um país muito rico, com muito petróleo por trás. É muito difícil você bater de frente com ele, mas a gente já começa a perceber que a imagem dele não está muito legal também perante os franceses. Um pouquinho antes, o Textor já tinha falado publicamente que ele não venderia jogadores ao Paris Saint-Germain, né, mesmo com o clube parisiense interessado em jogadores como o Cherki e o Fofana. Aspas para o Textor: não vai acontecer. Não quero vender um jogador dessa qualidade a Nasser. Minha relação com Nasser já não é a mesma. Então, assim, é uma declaração muito direta e clara do Textor, querendo dizer ali que realmente existe um problema entre
a maneira como o Khelaifi enxerga futebol, e o cara a gente percebe que é autoritário, e a maneira como o Textor enxerga futebol, e os dois estão ali sempre batendo de frente. E aí, meu irmão, até esse momento, tá tudo tranquilo. É o Textor de cowboy zoando o Khelaifi, ele usou o Botafogo para dar uma zoada, mas estava tudo meio assim, na minha opinião, no contexto do Paris Saint-Germain. O Botafogo estava meio alheio a isso tudo. Só que a DAZN, né, que é a detentora dos direitos do Campeonato Francês e também do Mundial, gravou um vídeo com o Textor. É um vídeo que ele aparece com a camisa do Molenbeek, do Crystal Palace, do Lyon, e termina falando do Botafogo. E aí, cara, a gente aqui já conhece o Textor, né? Ele fez uma provocação ao Paris Saint-Germain. Ele falou o seguinte: o Botafogo ganhou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores para se classificar ao Mundial. Agora vamos jogar contra um time pequeno de Paris e também um time grande e histórico, o Atlético de Madrid, além do Seattle Sounders. Então, assim, pô, cara, eu entendo que esse tipo de comportamento ele é aceito nos Estados Unidos, que os americanos gostam de promover os eventos, mas isso não é muito usual no futebol, cara. Futebol, infelizmente, é um esporte muito violento. A CBF, 2 dias atrás, né, publicou lá um ofício proibindo os jogadores de subir na bola, porque isso seria uma provocação e essa provocação poderia descambar para a violência. Então, essas palavras, esse trash talk, que é como se fala lá nos Estados Unidos, ele pode incentivar alguns comportamentos não muito legais, tanto no campo, mas acho que principalmente na arquibancada. Então, o pessoal aqui segura um pouco mais, né? Tenta não provocar para não incitar. E o Textor, ele vem de um outro lugar, de uma outra cultura, tem esse comportamento assim mais fanfarrão mesmo, a gente já conhece, já percebeu isso, e ele provoca. E aí o que acontece? Ele acabou de publicar, e eu vou colocar aqui na tela, ó, no Instagram dele, olha só, tá aqui na tela agora para vocês, ele acabou de publicar o seguinte, porque isso aí foi ao ar, só que foi retirado pela DAZN. E aí ele falou o seguinte aqui, ó, essa provocação, perdão, como é que ele falou? Inacreditável. A censura está viva no futebol francês. Veja o vídeo como uma referência lúdica a um rival de Paris. Isso foi provocativo o suficiente para quem? Que foi forçado a ser removido do DAZN pelo Paris Saint-Germain. A sério, vamos nos aliviar e começar a nos divertir com o futebol. Então, ele acusa o Paris Saint-Germain de entrar em contato com a DAZN e mandar retirar do ar um vídeo em que ele provocava a equipe parisiense falando que era uma equipe pequena. E convenhamos também, né, meu irmão? Porra, não senta na minha mesa o Paris Saint-Germain. Fundado em 1970, pô, 1970 o Botafogo já tinha viajado o mundo inteiro, né, feito o nome com um dos maiores jogadores da história do futebol, Garrincha, Nilton Santos, Didi, já tinha cedido dezenas, centenas de jogadores para a seleção brasileira, já era um clube histórico. Pô, 1970, até hoje não ganhou um campeonato continental de primeiro escalão, coisa que o Botafogo já ganhou. Então, assim, Paris Saint-Germain é dinheiro e grife, mas história e títulos, vai ganhar o campeonato francês? Pô, realmente, com o investimento de um país, fica fácil, né? Mas e aí, bater de frente com os europeus de primeiro escalão, os ingleses, os espanhóis, o Paris Saint-Germain, ontem até brincaram na live, falou que também tem um acesso negado quando joga na Europa. Então tem essa treta, Textor e Al-Khelaifi, né, Eagle e o Qatar, né, o grupo que controla o Paris Saint-Germain, e agora o Botafogo entra nessa aí também, porque ontem eu coloquei aqui na live, né, os torcedores do Paris Saint-Germain, um deles falou o seguinte, ó, vamos esmagar o Botafogo. Não pode ser que sobe pra gente, mas vamos tentar ver pelo lado positivo. Né, o Textor entrou nessa, agora, meu irmão, vai ter que botar dinheiro, vai ter que investir, vai ter que fazer um time ainda melhor, contratar algumas peças aí de primeira prateleira para esse Mundial, para a gente não fazer feio contra o Paris Saint-Germain, porque o Paris Saint-Germain, meu irmão, eles vêm
para arrebentar, brother. E vem para arrebentar. E a gente sabe que o time do Paris Saint-Germain, em termos assim de história, sabe, parece que o Paris Saint-Germain, né? Agora, o time com o dinheiro que eles têm é um negócio absurdo, pô. Então, assim, para mim é o jogo mais difícil da fase de grupo. Mas eu quero saber o que vocês acharam de toda essa polêmica. O Texo tá certo? Você acha que ele passou do ponto? Desnecessária essa provocação ao Paris Saint-Germain? Escreve aqui nos comentários a sua opinião e não esqueça de curtir e se inscrever aqui no Setor Visitante. É muito importante para a gente crescer cada vez mais. Antes de terminar esse vídeo, vou colocar aqui, né, o banner também da VBET, que é patrocinadora master do Botafogo e parceira do Setor Visitante. Se você ainda não conhece, entra no link que está aqui na sua tela. Vai ter jogo do Botafogo amanhã, Botafogo e Carabobo, pela Copa Libertadores, tem Champions League, né? Final de semana tem Brasileirão, tem Série B durante a semana, então o mercado está super agitado na VBET. Tem também aqui o QR Code, né? Caso você não queira clicar, você mira seu celular no QR Code e já vai ser direcionado para a página do Setor Visitante na VBET. Lembre sempre, aposte com responsabilidade e é proibido para menores de 18 anos. Rapaziada, tamo junto, um grande abraço e mais tarde tem live. Valeu!